A sociedade olha pra gente, né, de uma forma parecida com o mendigo. Muitas vezes eu sinto que a diferença minha pro mendigo é que eu tenho uma bag nas costas, faço entregas, não sou fedido, porque a forma que muita gente me olha é a mesma, né? E eu sei que muitas vezes a culpa não é das pessoas. Muitos ladrões, e também tem muitos motoboys que são mal educados, né? Eles usam esse uniforme que eu tenho, usam a minha bag para roubar os outros, são mal educados no trânsito. Os motoboys de bem, como eu, temos que levar esse fardo. A gente acaba aqui levando nas costas o que a maioria faz. Eu acho que a maioria dos motoboys são assim, infelizmente. Eu sou motoboy, tô na rua e eu mesmo pertencendo a essa classe sofro com esse pessoal. E como não bastasse, tem um lado do iFood e da 99, que é um trabalho quase que servil. Nós lutamos muito, né, essa classe desorganizada a qual eu faço parte, para aumentar o valor mínimo das corridas, né? E meio que a iFood criou uma fórmula gamificada de não ter que pagar sempre esse valor. Além disso, fazer entregadores como eu de reféns a ter que não receber esse valor forçadamente ou não receber nada. Praticamente isso. O iFood ele criou um modelo gamificado chamado Mais Entregas, que funciona como: você recebe um valor mínimo se você não fazer nenhuma corrida, que isso nunca acontece. É meio que eles falam, ó, se você não fizer nenhuma corrida nesse horário que você reservou, você tem esse valor mínimo a receber. Se você fazer menos, você vai receber mais. Nunca acontece isso, a demanda sempre é maior. O iFood nunca daria dinheiro de graça para ninguém. Não é comportamento do iFood, né? Todo o dinheiro que ele dá é por causa da taxa que você aí que come tem que pagar, aquela taxa ali de nem sei quanto por cento é, né? E nas custas nossas, de entregadores como eu, que migram para aplicativos como 99 para não ter que receber menos. Ou seja, eles não pagam o valor devido, eles começam a pagar menos para quem está querendo aturar todas essas regras que eles criam. E, além disso, você tem que marcar uma região para ficar, né? Você marca para ficar das 11 às 2 na região de Pinheiros. Se você não fizer X corridas, o iFood dá o valor garantido. Como eu já disse, nunca acontece isso, né? Raramente. Só se você ficar 2 horas, 3 horas num restaurante porque aconteceu alguma coisa, que isso é muito, 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 muito incomum de acontecer. Tirando isso, você vai receber menos do que foi estipulado pelos protestos, mesmo que desorganizados, que a gente lutou tanto para se ter, que é o valor já muito pequeno de R$ 7,50. Como se não bastasse, o iFood ele cria promoções para fazer que motoboys como eu aderem ao Mais Entregas. Como? Apareceu isso para mim essa semana passada. Se você fazer 55 corridas, a gente vai dar R$ 550 fora o que você fizer. O que acontece? A gente que tá na rua sabe que é quase impossível nos tempos atuais, você fazer 55 corridas no tempo que eles estipulam para ganhar esse valor, se você estiver fora do Mais Entregas. Então eles fazem isso justamente para o quê? Pra gente entrar no Mais Entregas com uma ilusão que a gente vai ganhar mais, mas se você colocar no papel que a gente deixa de ganhar do valor mínimo, não é R$ 550 que a gente vai receber, é sempre o valor abaixo. E o pior disso, nem é essa parte. O pior é que nem todo mundo consegue, dentro do Mais Entregas, ganhar essa promoção. Ou seja, o iFood ele sempre fica no final da semana sem ter que pagar esse valor mínimo que foi estipulado. Ele criou uma maneira gamificada de enganar os entregadores e fazer a gente ficar refém e muitas vezes não conseguir cumprir as metas que a gente precisa mesmo dentro do Mais Entregas, ganhando menos, e ele no final das contas não paga. Toda semana ele deixa de pagar o valor que ele deveria pagar para os motoboys. Isso é uma exploração enorme, que já está sendo investigada. No Ministério Público do Rio de Janeiro mesmo já está sendo investigada. Já existem estudos que mostram esse comportamento e como ele influencia de uma maneira muito tóxica na vida das pessoas. Como se não bastasse, outros problemas fazem a gente ficar refém em outras plataformas. Eu mesmo, quando o iFood tá sacaneando assim, eu vou pro 99. Não é sempre que o iFood fica fazendo isso e não manda as corridas para quem não tá mais no Mais Entregas. Quando a demanda no aplicativo baixa, ele faz a demanda automaticamente dos motoboys irem para Mais Entregas, porque se você não vai no Mais Entregas, como tá com pouca demanda, acaba que não toca para quem tá fora. Quando tá estourado de promoção, como quando todo mundo tá pedindo, como quando o Brasil não tinha sido desclassificado, ainda tocava bem fora do Mais Entregas e você conseguia cumprir essas missões, né? Quando o iFood começa a fazer essas coisas, eu vou pro 99. E o 99, gente, e esse é o motivo desse meu desabafo e eu ter aberto a câmera e fazer esse vídeo. O 99, eu fui fazer a corrida, era pra eu estar na rua, fui logar. Quando eu vi, vocês acreditam que o 99 tirou os modelos de entrega meu para eu fazer só 99 Food?
Ele de alguma forma bugou meu aplicativo e bloqueou o modelo que eu mais gosto de fazer entrega no 99, que é o de objetos, porque com os objetos eu consigo, pelo menos eu, cumprir minhas metas diárias mais rápido, eu trabalho menos, né? E me deixou refém para fazer só 99 Food. O pior dessa história qual que foi? Além de bloquear sem a minha autorização isso, o 99, o único suporte que tem no 99 era um formulário. Geralmente é robô. No aplicativo do iFood é robô, inteligência artificial. No 99, nem robô era. Era um formulário. E além disso, eu tenho que esperar, né? Até 2 dias úteis para ser atendido. Não é nem resolver meu problema. Para eles estão cagando e andando pra gente. Não importa se você tem que pagar faculdade, se você tem que pagar aluguel, se você é pai de família. Não importa, gente, se você vai passar fome naquele dia se você não trabalhar. Não importa se você tem que fazer manutenção da moto ou pagar o aluguel da moto. Não importa. Não importa, porque o deles está garantido e eles vão receber. É um descaso do tamanho dos 2 bilhões de reais que o iFood faturou no ano passado. Esse é o tamanho desse descaso. E, para piorar, tem todo o descaso que a gente tem que carregar da própria sociedade. Eu mesma enfrento esse preconceito, já enfrentei. Eu aprendi a lidar com isso de uma forma melhor. E não é história triste sem sentido. Eu mesmo fui fazer uma entrega certa vez ali na região de Moema, né? E semana passada eu tinha tido uma festa de família, que eu vi alguns familiares e tal, conversei e tal. E eu tinha um familiar que eu achava que eu tinha uma boa relação com ele, que ele se importava comigo, né? E eu fui entregar em certo apartamento, né? Um pedido, quando eu me deparei de frente com ele e com a esposa dele. E com o filho dele. E ele não tinha me visto, eu já tava vendo ele saindo, eu entrei em choque, porque tudo isso que eu tô falando não é de boca pra fora, gente, não é uma coisa banal, não, a gente sente, eu tô na rua, eu sinto isso, e eu já fiquei com vergonha, já fiquei, sabe? Mas assim, eu fiquei vergonha só de ele me ver trabalhando com aquilo, mas nunca eu imaginei que aconteceu o que aconteceu depois daquilo. Quando ele veio na minha frente, ele me olhou nos meus olhos e fingiu que eu não existia. Ele e a esposa dele. Ele tava com uma outra pessoa, a anfitriã, né, do apartamento que ele tava, e fingiu que não me viu. Gente, isso que eu falei aqui, para as pessoas que não estão nem aí para ninguém, para o próximo, que não conhecem a palavra empatia e que não tem noção que estão no Brasil, e que a desigualdade social no Brasil ela é proposital e enorme, elas podem achar que é apenas uma história triste que eu tô contando, mas não é real, acontece. A maior parte dos entregadores, eles são pretos e pardos. São dados reais, né? E é isso que a gente passa dia a dia. Não importa se você sabe programar, não importa se você sabe falar uma outra língua, não importa se você consuma bons livros, bons podcasts, consuma informação, autoajuda, não importa o que você tenha lido, não importa o seu conhecimento, nada, não importa. Você coloca esse uniforme, uma bag nas costas, você já encara um julgo que não sei quem colocou isso na cabeça das pessoas. E não bastasse isso, eu tenho que passar por todo esse preconceito enrustido e toda essa estratégia maléfica das plataformas, e além disso, toda essa má administração e descaso que eles causam na minha vida e na vida de um monte de outros entregadores. Era pra eu estar na rua, fazendo dinheiro, começando a fazer o dinheiro da minha semana. Não era pra eu estar aqui falando com vocês. Não era. Mas até isso foi me tirado, parece que o direito. E eu estou refém. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Não é pra ficar famoso, não é. É pra ver se algo muda. É pra ver se isso chega a pessoas com poder de verdade. Ah, Davi, então por que você não fala com o pessoal das manifestações que os motoboys fazem? Gente, até isso tá perdido e desconexo. Até isso. Na última manifestação que teve, eu não sabia que ia ter manifestação, para vocês terem ideia da desorganização que essas pessoas que estão à frente do movimento têm com tudo isso que tá acontecendo. Eu, que estou todos os dias na rua, eu que trabalho em São Paulo, no centro, eu que tenho contato com diversos entregadores e diversos pontos de apoios, não sabia que haveria uma manifestação. O pior é que
os mesmos motoboys que fazem essas manifestações agridem verbalmente e fisicamente os motoboys que vão trabalhar, tiram o lanche das bags, colocam no chão, destroem, furam pneus, entendeu? Isso acontece. Aí eu te pergunto, como que há diálogo com uma pessoa dessa? Como? Parece que quando tem manifestação, é o dia do expurgo. Esses caras, eles fazem tudo o que eles querem fazer, maltratam as pessoas com o álibi de que é um protesto, né? Com um pretexto que o fato de tudo isso estar acontecendo, esse descaso, é motivo para eles tratarem os outros motoboys mal. Sendo que naquele dia eu fui trabalhar porque eu não sabia que haveria protesto. Eu, que estou sempre na rua, não sabia que haveria protesto. Para vocês verem o tamanho da desorganização dessas pessoas. Ou seja, gente, o problema não é apenas o iFood 99, o governo, não são os próprios motoboys. E é tudo isso que eu, infelizmente, faço parte. Eu quero sair desse meio o mais rápido possível. Mas eu sei que existem muitas pessoas de bem, muitas pessoas que estão no meio desse redemoinho todo, como eu. E são com essas pessoas que eu quero falar. Nós precisamos de algo novo. Nós precisamos de um movimento novo. Ou as pessoas que estão no topo desse movimento, elas precisam ver que ou quem tá do seu lado aí, cara, é um cara nada a ver, ou quem tá abaixo te ajudando a organizar e você acha que tá organizando alguma coisa, não está organizando. Entendeu? É uma dessas coisas. Mas é triste. Esse é o desabafo. Meu, se você quer trabalhar com isso um dia, saiba que é isso que você vai ter que aguentar, é isso que você vai ter que aturar, sabe? E eu espero que isso chegue a mais pessoas e, sei lá, de alguma forma, isso mude, né? Que de alguma forma o iFood, a 99, os outros aplicativos, eles sejam forçados a fazer o mínimo que a gente precisa, que é cumprir e pagar o valor que nós merecemos, né? Porque você sabe quantas pessoas morreram apenas em um ano? Quantos motoboys morreram? 14 mil. É. Então, 14 mil morreram em apenas um ano. É um trabalho extremamente arriscado. Eu tenho que lidar com um monte de barbeiro no trânsito, e além disso, com risco de vida de ser assaltado e de várias outras coisas, de motoboys que não estão nem aí com ninguém, com o próprio colega de trabalho. Tem motoboy que inclusive agride, impede um motoboy de carregar o celular dele porque ele faz mais entregas. Ele acha que na cabeça dele, de alguma forma, por causa da infância dele, traumática, não é porque eu tive uma educação ruim que eu tenho que fazer isso com as outras pessoas, não é porque eu fui educado numa escola horrível que eu tenho que ser como todas as outras pessoas que foram horríveis. Eu acho que todos nós somos adultos, todos nós já alcançamos uma maturidade para entender que você ficar tratando o próprio cara que trabalha na sua classe dessa maneira, não é a violência que vai fazer o cara que tá fazendo mais entregas pensar e falar, porra, eu tô sendo explorado, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso boicotar isso. Não é isso. O que vai fazer é justamente isso, o diálogo, a reflexão. Não é à toa que a humanidade chegou até aqui. Você acha que por que a gente, sendo mais fracos, estamos no topo da pirâmide no mundo? E não o leão, que é o rei da selva. Porque se fosse violência, meu amigo, se fosse a força, entendeu? Era pra ser o leão e não você e eu. Você tá me entendendo? O que trouxe a humanidade até aqui foi a reflexão. Foi a reflexão. E o que tá levando a humanidade ao lixo, à extinção, é justamente a força, a guerra. A principal ameaça que a gente tem é justamente essa. Agora, se você usa a única coisa que você tem de diferente, que é isso aqui para todos os outros animais do planeta Terra, que é a reflexão. Aí, meu filho, aí a gente pode chegar longe e mudar toda essa situação. E não agir igual animais desenfreados. Bom, é isso que eu queria falar. Beleza? Tamo junto. É nóis.